casa, né? O adolescente hoje, né? Tipo, Sim. o adolescente é um grande problema hoje pros pais, porque eles não vêm com manual. Não, ninguém, cara. E Ninguém. eles, de repente, eles são aquela criança que faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Não. Aí você, opa, será daí que alguma coisa mudou. Tá entendendo? Tipo, e de repente, não, você não concorda? Não, não concordo. Aí de repente você vê que, tipo, criou-se, né? Ela cresceu. E ela, de repente, ela tem um outro tipo de pensar, ela tem um outro Mas já tipo parou de que isso é uma ver. cultura? Sim. Onde surgiu isso? Vamos lá pra história. Onde surgiu isso? Naquela guerra lá de 1940, 45, surgiu uma cultura no mundo, mundialmente falando, é que os homens iam pra guerra e quem ficava cuidando, geralmente dos lares, é aquela cultura do macho alfa, né? Aham. Que eu creio, né? O cabeça do lar e tal, tal. Então, daquele tempo pra cá, lembra do pare de tomar pílula? Ah, Lembra? Aquele momento de liberdade Aham. e tal. Por que aconteceu isso? Quando você olha lá pra trás, cara, na história, você vai ver que essa cultura de liberdade de expressão já vem sendo criada há décadas, cara. Não é de agora. Mas como é que isso entrou dentro dos lares? Essa cultura não é de agora. Fala de jovens e adolescentes, hoje em dia, por exemplo, eu já fui jovem, né, mano? sim, sim. Já, né? O cara não ajuda, mas... Então pensa só. Quando você fala do manual, por exemplo, um dia desse eu vi eu tenho 3 filhos, tá, gente? Eu tenho 3 filhos lindos, maravilhosos. Mayumi, minha primogênita, amo de todo o meu coração. Tenho a Ana Clara e o Mikael, que é o Zéu, né? Uhum. E aí, cara, o que acontece? Lá em casa, sempre teve regras. Sempre teve regras. O que é regras? É o limite que eu dava até onde eles poderiam ir. Se passasse daquele limite, havia uma consequência. Então eu sempre fui muito rígido com isso. Qual é o problema de hoje? Essa cultura onde os pais foram e as mães tiveram que trabalhar fora, deixando os filhos livres para ouvir todo tipo de informação, porque iam para a rua e ouviam rede, a televisão da época e tal, aí, né, surgiram os movimentos, né, e tal. Aí você vai ver que isso foi absorvido. Então, aquele cara que geralmente que era visto... Você lembra, por exemplo, assim, meu pai, né? Não sei no caso de vocês. O pai chegava do trabalho, a mãe falava assim... Olha só a frasezinha. Quando teu pai chegar, eu vou contar tudo pra ele. Já gelava a minha espinha, mano. Não sei se isso aconteceu contigo. Não, Então, cara, quando falava assim, meu pai, eu falei... Ai! É que o meu foi muito curto. Entendeu? Porque meu pai e minha mãe se divorciaram. Aí. Eu tinha uns 7, 8 anos. Foi precoce Mas aí, eu né, cheguei a ter recordações disso. E meu pai, cara, meu pai é falecido hoje. Ele faleceu por causa da doença ruim aí. Sim, sim. Agora em julho desse mano. ano passado. Uns pêsames aí, meu cara. pai era um cara bem gank, bem assim, um cara, tipo, ele era ativo ainda, trabalhava, tinha... Meu pai, ele sempre administrou vários órgãos no estado de Goiás, Brasília, órgãos como Sim. o Ministério da Agricultura, esses lugares assim, era um cara que... Mas meu pai não era um cara que nunca deu um murro na vida. Meu pai é um cara que um dia ele tomou um soco, ele pediu desculpa pro cara. Não. Então meu pai era um cara que nunca brigou. Meu pai não tinha, ele acreditava em Deus, mas ele não chegou a ter nenhum tipo de religião assim no geral. Uhum. Mas ele era um cara que, meu pai, qualquer um... Mas, tipo, sabe aquela questão de autoridade, de olhar, tipo... Não, mas ele, quando minha mãe falava, não, vou contar pro seu pai, eu falava... cara. Tipo, e meu pai era um cara, que eu não conseguia, depois de adulto, eu nunca conseguia imaginar meu pai me batendo, sabe? Não, imagina só, você frustrando a pessoa que é referencial de homem pra você. Porque um pai é um referencial de sim, homem. sim. Por exemplo, nossos filhos, né? Você tem filho já? Não. Vai chegar lá, mano. É isso aí. Daqui um dia. Cara, pensa só. Daqui uns dias lascou, hein, viu? Isso daí. São casados, né? Vai lá. Ah, então, ó, tem que casar, hein? Antes não pode não, dá mesmo. Aí, vamos lá. Aqui, cara, você é o referencial de pai, aquela frustração. Um dia meu pai chegou pra mim, eu andando com meus amigos, né? E fazendo as paradas erradas, ele falou assim, no dia que eu te pegar... E ele falou lá, o cigarrinho lá do mal, né? No dia que eu te pegar com o cigarrinho do mal na boca, você esquece que é meu filho, cara. Aquilo doeu no meu coração, porque meu pai era o meu referencial, meu super-herói, cara. Então, essa cultura de olhar pro meu pai e falar assim, um cara que trabalhava, acordava 4 da manhã, saía, voltava à noite pra trazer o pão, o sustento dentro de casa. Eu falava, cara, é um cara que batalha pela família.
Então, essa cultura foi mudando com o tempo, né? Tipo assim, foi, principalmente nas famílias mais carentes, tinha, né? Eu vim dessa família. Então, cara, isso foi passando. Hoje em dia, o jogo virou. Por não ter limites, né? Por não ter limites dentro da própria casa, ou os próprios pais, vamos dizer assim, se abster que dá trabalho, vamos dizer assim, exige tempo, exige esforço, dá muito. Você tem que estar junto, você tem que estar presente. E aí quando você não tá, cara, você cria essa lacuna. E quando você cria essa lacuna, tudo preenche. Televisão preenche. Hoje em dia, né, a gente fala de desinformação, preenche. Os amigos, muitas das vezes, lá fora, que não faz coisa legal, também preenche. Então, quando o pai é ausente, quando a mãe é ausente, o que acontece? Qualquer coisa preenche essa lacuna. E aí você pensa, cria-se uma ideia que é contrária aos princípios, vamos botar, cívica e moral. E quando isso, né, se fala cívica e moral, hoje ninguém entende. Criou esse espaço, começa a dar... Aonde começa a borbulhar primeiro? Dentro do lar, cara. Onde o pai já vai falar pro filho, não aceito. Não... Peraí, você não aceita por quê? Por exemplo, acho muito legal isso aqui, cara. Minha mãe, Dona Maria. Um dia eu cheguei lá e falei, vou pintar meu cabelo, carnaval. Tá, pintei o cabelo de louro. Meu irmão, cheguei, meu pai é nordestino. Você ficou com cara de pagodeiro. Mano, tenho certeza se que ficou liga. com cara de pagodeiro. Cara, cheguei e eu todo feliz, meus amigos, todo mundo pintou. Falei, vou no bonde, né, mano? Cheguei, minha mãe, cara, teu pai quando veio isso aí, já doeu o coração, já gelei. Falei, ai. Cadê a tinta preta? Tipo isso. Cara, quando ele olhou pra minha cara, ele só fez assim, ó. Pronto, não precisa falar mais nada. Ele falou assim, só volta aqui, ou cabeça raspada, ou com esse cabelo do jeito que tava. Você é homem, rapaz, parece ser menino, moleque. Tem abril na cara. Pronto. Aí você fala assim, pô, machismo? Não. Ele falou assim, não seja como todo mundo, seja diferente. Isso me protegeu? Protegeu. 2 foram assassinados. Outro, éramos em 4. Isso me protegeu? Protegeu. Pipocou aonde? Naqueles que não tinham. Aqueles que tinham essa lacuna aberta. Ah, como é que funciona nos dias de hoje? Pais ausentes, famílias destruídas. Entendeu? Mas meus pais foram separados. Eu tinha 3 anos de idade e meu irmão tinha 1 ano de idade. Meus pais se separaram. E, igual você falou, a minha mãe é minha referência. Minha mãe é minha referência. Machuca, né, cara? A minha mãe é minha referência. O meu pai, eu converso com ele hoje, eu tenho um contato normal com meu pai. Mas eu fui criado com a minha mãe, então minha mãe foi meu pai. Perde o referencial também de homem, né? Vamos dizer assim, né? Aí minha mãe casou de novo e o meu padrasto entrou na minha vida. O meu padrasto, igual você falou, tem regras. A gente todos os dias acordava cedo, escola. Você tem que ir pra escola, você vai pra escola. Você tem que trabalhar, você vai trabalhar. E era isso, regras. E em casa foi passando. Eu tenho 7 irmãos. Uau. Eu tenho 7 irmãos. Bastante, cara. E isso foi criando. Desde eu que tenho 23 anos, meu irmão tem 20, o outro tem 15. Foi escadinha, ó. Sim. E isso foi se criando. Eu tenho 23 anos, minha mãe mora no Brasil. Eu falo pra ela, ó mãe, eu tô bem, eu ligo pra ela todo dia, eu converso com ela todos os dias. E foi isso. Foi criar, a gente criou ela fez a gente homens e criou respeito até hoje. Aí quando eu morava no Brasil com 18 anos, eu ia na rua, eu falava, mãe, eu vou na rua, eu volto a essa hora. E essa hora eu tô em casa.